Bom dia, eu sou Camila Falcão, eu sou arte educadora, arte terapeuta aqui do Ateliê Boitatá. Hoje a gente encerra o nosso ciclo de bate-papos e hoje a gente vai falar sobre arte e educação na infância com a arte educadora Ana Mello, Laura Mello, desculpa, e Anne Costa. Esse é um projeto do Ocupação Boitatá, é um projeto que foi aprovado pelo SIC, pelo Sistema de Incentivo à Cultura. E a gente vai hoje conversar sobre a nossa prática de arte e educação nos espaços de educação. Eu trabalho como professora, né, de arte do ensino fundamental 1, esse ano completa 14 anos de sala de aula. Eu trabalho na escola particular e hoje a gente vou pedir para as artes educadoras falarem um pouco sobre suas experiências, né, se apresentarem e falarem sobre suas experiências de sala de aula. E é isso. Bom, podemos começar com Laura? Pode ser? Eu sou Laura Mello, sou artista e educadora e minha formação é em educação artística, né? Sou em artes visuais. Acho que me formei em 2011. E na verdade eu estava um pouquinho distante da parte de sala de aula, eu estava mais com a prática como artista. Dei aula um pouquinho, e aí tive filho. E aí acho que depois que eu tive filho eu fui retornar para essa coisa de dentro da sala de aula, de escola mesmo. E aí eu sou professora da rede privada de Recife, de escola lá na Várzea. E aí eu pego do 3º ao 9º ano nessa escola, então eu tenho um público bem variado, né, de idade. Acho que eu vou chamar depois. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu sou Anne Costa, tenho 38 anos, dedicados à dança e uns 25 em média. Sou arte educadora, licenciada em artes cênicas pela Universidade Federal de Pernambuco. E, paralelo a isso, eu também fui construindo minha atuação como artista da dança. E nessa interface aí, academia, grupos de dança, fui entendendo que a arte-educação era um caminho que me convocava muito, né? Por mais que eu quisesse o palco, por mais que eu quisesse as experiências artísticas que não estavam exatamente dentro da universidade, fui na universidade, né, conhecendo grandes professores, como Marco Camarote, Marcondes Lima, que eu fui despertando para esse lugar da importância da arte na construção educacional do ser humano, nas perspectivas de cidadania mesmo, né, na inserção dos espaços, que era algo muito negado, assim, né, principalmente para os corpos negros periféricos. Então, quando eu entrei na universidade em 2013, eu não tinha ainda esse entendimento todo, mas isso foi sendo construído também, movimentado pela própria turma, que tinha muita gente engajada, né? Muita gente da dança, era uma turma muito diferenciada dentro do CAC ali, né? Era a galera da dança. Então eu tive esse suporte também dessas pessoas para ir me jogando, né, nos espaços, principalmente de projetos sociais. Então o meu chão de formação mesmo, ele vem dos projetos sociais. Passei por algumas escolas, né? Obviamente ali você é convidado, faz um trabalho, alguma coisa ou outra, mas a experiência mais robusta que eu tenho com o ensino de dança é em projeto social. E hoje em dia eu atuo na área de gestão cultural, não estou mais na sala de aula, mas é algo tão forte na minha experiência que esse lugar ainda me chama muito, é difícil conciliar. Mas é isso, vamos começando. Joia. Você falou do Marco Camarote, ele também foi... A gente foi a última turma. Ele já estava bem doente. Do artes visuais, né? Acho que ano. Ixi, a gente terminou quando? 2008, Nando? 2000. Isso. E... Fomos contemporâneos. Maravilhoso, né? E aí vocês... trazendo o processo de vocês, o caminho de vocês, a gente percebe, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, que fizeram arte e educação,
ou que estão arte e educação agora dentro de sala, porque a gente sabe que às vezes acontece de não ser um arte educador aplicando, né, as aulas de arte. E aí eu queria que vocês falassem um pouco disso, de como é importante a formação de arte e educação para ser arte educador. Parece uma coisa óbvia, mas a gente sabe que não é, né? Que está aí permeado por professores de outras áreas, não desmerecendo as outras áreas, mas, né, a arte educação precisa sim ser um arte educador, porque existe toda uma ideia de formação cultural para a sociedade, a preocupação, né, de ampliar, democratizar. E aí eu queria que vocês falassem assim, de ser artista, né, porque vocês são artistas, mas vocês aplicam, você hoje está em gestão, mas sabe, né, trabalhou, e acho que gestão aplica a educação só de uma outra forma, né, pensa a educação de uma outra forma. Então, como é isso, ser artista e estar dentro de sala, né, e ter essa experiência? Esse impacto que eu tive quando eu percebi que a grande maioria dos professores de arte não eram formados em arte, foi uma coisa assim que me mexeu muito comigo. Eu disse, como é que é possível, né, essa apropriação desse currículo da arte e educação nas escolas por profissionais não formados? Porque eu lembro que quando eu era ensino fundamental, que hoje em dia é o Fundamental 1, a minha professora de artes era a mesma professora de português. Eu estudei numa escola particular em Olinda, e ela era uma pessoa habilidosa com as atividades manuais, né, de colagem, era criativa, era colorida, trazia uns materiais assim, mas aquilo ali só foi aparecer mais à frente quando eu entrei na universidade e entendi que aquilo ali precisava de um percurso formativo, de conteúdos específicos para as faixas etárias para poder você ministrar a disciplina. Eu disse, gente, eu nunca tive professora de artes, ou artista ou arte educador, né? Então, eu não sei hoje em dia como é que está essa realidade, mas na época ali dos anos 2000, né? Primeira década também, ainda era muito comum essa realidade, porque eu acho que quando você olha para o percurso, para a história mesmo, né? Da arte educação enquanto disciplina, ela sempre esteve muito voltada ou para essa formação tecnicista, que é muito mais na área das artes plásticas, né, do desenho, da pintura, e voltada assim para servir uma outra lacuna, que é dessa produção mesmo, né, em série. Então, não tinha muito o pensamento, a filosofia da arte educação, dessa formação do cidadão, não existia muito. E o corpo, meu Deus, estava totalmente apartado desse lugar da criação, da experimentação, do aprendizado através desse corpo que eu tenho. E ainda era nesse viés, né? Militarista, um corpo higienizado, um corpo que estava se disciplinando. Na verdade, era vamos disciplinar aqui para atender a sala de aula nesse formato que a gente quer. Então, mesmo dentro do contexto da educação física, que traz a questão esportiva, né? Que vai trazer os fundamentos aí diversos dessa área, ainda assim o corpo ele não era visto como esse lugar da liberdade, da libertação, da expressão. Pelo contrário, ele era podado, né, higienizado, disciplinado para ser um padrão de educação que dizia respeito àquele contexto histórico, né, aquele contexto todo, que a escola é esse lugar da disciplina, e a disciplina que poda. Então isso foi muito impactante. Até hoje a gente luta para implementar, né, uma vivência corporal que traga para a criança autonomia, né, porque é muito ainda difícil das pessoas acessarem essa compreensão por conta de ideais cristãos. É tanta coisa envolvida, né, em relação ao corpo, que é uma discussão longa. Então vou deixar a Laura falar um pouquinho, porque senão a gente, né, começa a falar as coisas que não podem. Então.
Na verdade, tu falou que não sabe como é que está hoje ainda essa coisa de professores de outras áreas, não continua igual. E aí eu não consigo me imaginar eu dando aula de matemática ou eu dando aula de biologia. É impossível. Né? Então, como é que uma pessoa de português vai dar aula de arte? Assim, a gente vê também várias pessoas, assim, artistas que vêm de outra área, ok, é possível, assim, né? Mas a gente estuda metodologia voltada para a educação, a gente estuda didática, é outro foco, assim. E aí eu acho que falando assim da escola, né, do corpo em educação física, que é aquele corpo moldado, uma postura moldada para se ter em sala de aula, em escola e tal, ou na sociedade, é muito difícil também que, não vou falar todas as escolas, mas que uma grande parte das escolas queiram construir pessoas que criam, de criatividade, né? E aí a nossa área tem a ver com isso. Tem a ver com a expressão singular daquela pessoa e com criatividade, e com criar, E aí a proposta da gente estar em escola é de alimentar esse lado, né? E aí qual é a escola que vai querer participar dessa formação, assim, do ser criativo, assim? Eu me perdi, mas já na pergunta. E aí sim, aí vamos pensar além da importância de ter uma pessoa formada em artes. Eu vou falar mais assim, depois eu volto para a coisa do artista. Quando a gente vê, estava falando com vocês de concurso, né, e tal. Quando a gente vai ver edital de concurso para professor, prefeitura, estado e tal, o que a gente vê é que tem um professor de artes, e aí, independente da formação que você vier, se foi de dança, de cênica, de artes visuais, você vai ter que dar todas essas ali naquela escola. E que é um currículo antigo do curso de artes, na verdade, que era quando era todo mundo, tudo isso junto, né? Faz muitos anos que não é. E aí é isso, assim, passa também no lugar parecido de ter um professor de outra área dando aula de arte, né? Mas aí acho que a luta é a gente ir lá e ficar brigando para ter a divisão, né? Porque faz muita diferença, assim, eu vim de artes visuais, por mais que eu tenha algum trabalho com performance, que eu estudo performance, não é a mesma coisa de uma pessoa que tem formação em dança para dar aula. Né? E aí vai ficar uma coisa defasada mesmo, assim. E aí sobre essa coisa da presença do artista educador em sala de aula, eu vejo uma diferença muito grande, porque do curso, quando a gente entra, tem gente que vai ficar só na coisa de arte e educação, eu vou focar na educação e massa, mas aí eu fico vendo a diferença da gente que está com um trabalho fora da sala de aula, né, no universo artístico e de criação e de diálogo com outros artistas. Quando a gente vem para a sala, a gente traz um universo maior, assim, para aquelas crianças, né? De referências, assim, aí eu fico pensando em tanto referências que a gente consegue trazer de fora, como a gente ser a própria referência para aquela criança, né? De a gente ter é isso, assim, de ver os alunos e as alunas verem que a gente tem uma produção além da sala de aula também, né? E da gente ser essa referência de criação por fora. E eu, pelo menos na minha prática, né? O professor de arte, ele é muito flexível no sentido de poder trabalhar com muitas coisas, porque você imagina, vocês estão produzindo um trabalho, né? E aí há uma pesquisa, né? Porque não vê isso, né? Mas existe uma pesquisa, né, grande para desenvolvimento de conceito, pensar sobre a imagem, pensar sobre o movimento. E quando você vai para a sala de aula, você traz todas essas interconexões, porque a gente, às vezes, a pesquisa da gente passa por um artigo científico de uma doideira na astronomia, né? Não sei o quê. O artista, ele faz muitos links com muitas áreas diferentes. E isso é muito precioso para dentro de escola, mas não é enxergado, assim. Então, a gente pode trabalhar, fazer projetos interessantes com muitas matérias. Eu gosto de trabalhar. Às vezes eu acho que a arte fica aquele negócio meio isolado, sabe? Os professores de arte, aqueles estranhos ali, né? Aquela galera meio underground. E não é, né? A gente, dependendo do contexto do trabalho, né? A Ana May fala muito isso, dessa necessidade de se ensinar um contexto, e não o artista, um trabalho de arte solto no mundo. Não, tem contexto, tem pesquisa, tem reflexão. Então, isso pode se conectar com muitas áreas, né? E aí a gente vê agora metodologias ativas, escola contemporânea, mais aberto, né? Não sei o quê. Mas ainda se trabalha arte como se fosse, quase como, tem que cumprir a lei diz que precisa ter, e aí, né? Você faz o mínimo, né? Eu também olhando por esse projeto.
E as escolas, acho que as particulares ainda têm grandes bloqueios, né? Ainda desse que vocês falaram, do currículo muito engessado, ou do movimento engessado, militarizado. A gente ainda sofre com essa ideia de currículo de arte da ditadura militar, que era uma coisa totalmente técnica, né? O produto, a arte precisa ser útil, precisa vender, tem a ver com fruição, até porque isso é libertação, feito você falou, né? Então a ideia não era libertação, então a gente ainda traz isso. Se você não tem um arte educador mesmo na escola, ele vai reproduzir, né? Desenho para colorir, enfim, aquelas coisas que a gente Presente das mães, presente das mães, né? É isso. Eu queria que vocês falassem agora sobre a utopia da educação, da arte-educação, né? O que vocês acham vocês já devem ter pensado, quando vocês se frustram, né? Pelo menos eu me frustro, poxa, podia ser assim, ia ser massa se fosse assim, que oportunidade a escola perdeu de não ter envolvido, sabe, isso. E aí é isso, eu, né, gostaria de desenvolver mais trabalhos integrados com a escola inteira, né, transdisciplinares até. Mas sinto essa barreira, sinto essa invisibilidade mesmo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é para vocês, como é que vocês buscam o objetivo, assim, como é que constrói, né? Se é a briga lá, se é aqui a lei, não sei o quê, como é que vocês fazem? Bom, como a minha experiência está mais atrelada aos projetos sociais, e aí a gente entende também, entre aspas, né, que existe já um acolhimento daquela proposta, porque, né, estão me contratando como professora de dança nesse espaço para lidar com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade de território X. É diferente da escola, né, que você está lá como uma fatia daquela divisão e que às vezes de uma forma muito desigual, né, invisibilizada e não valorizada no sentido do que a arte pode gerar de transformação. Porque eu acho que a minha utopia está nessa falta de entendimento do poder da arte. E aí, quando eu falo o poder da arte, é utópico, mas para mim não é a minha prática. É a minha experiência de vida em ver que a transformação que foi acontecendo para os alunos que eu tive contato, né, quando eu tive a oportunidade de passar um tempo, porque a manutenção também é importante, não adianta ser algo pontual, não vai... Ela pode até despertar naquela pessoa que já tem um interesse, uma abertura, e aquela pessoa vai reverberar. Mas, de fato, assim, poder continuar, poder manter com dignidade, com recurso, com condições, é o que faz a diferença. Então, a minha utopia, que eu sempre fico, gente, se todo mundo dançasse, se todo mundo tivesse a experiência corporal que eu pude ter, e como aquilo transformou, modificou o meu olhar, assim, para a vida, para o cotidiano, coisas simples, não é nada de muito, quero mudar o mundo, mas a partir de pequenos comportamentos, né? De uma simples sentada no ônibus ou no metrô, que você não senta, né? Alô, homens, né? Que você sabe que você tem um espaço corporal, isso é básico, mas não é básico ao mesmo tempo, né? Poderia ser, se você tivesse um contato com esse tipo de conteúdo, que a dança traz, que a anatomia traz, conhecer seu corpo, gente. As crianças não sabem o nome do osso, né? O que é que eu posso fazer com o meu corpo? Até onde vai esse limite? O que é que eu crio a partir disso? Como eu evito uma série de doenças, uma série de desajustes funcionais, porque eu não estou atenta à minha postura, porque eu não sei que eu tenho uma cinta muscular, que eu posso evitar problemas de coluna se eu uso, né? Então, essa falta de... Na verdade, esse projeto político de invisibilização do corpo e de negação no corpo, nesse sentido do conhecimento, que é libertação, ela é o que faz afundar a gente enquanto sociedade. Porque a partir do momento que eu não sei sobre mim, eu também não vou me respeitar, por consequência, eu não vou te respeitar, eu não vou considerar que você é um ser diferente, porque entram muitas camadas, né? Os corpos diferentes, os corpos gordos, os corpos leves, os corpos negros, os corpos N corpos.
que não dialogam entre si, porque são apartados da sociedade desde muito cedo. A eles é imputado uma rejeição, e essa falta de afetividade, ela gera todo um sem fim de prejuízos, sabe, para esse corpo. Então, a escola, com essa potência de ser um projeto integrador social, ela falha. Ela falha porque ela, além de invisibilizar esses corpos como potências criativas, ela vai fazer bullying, ela vai traumatizar. Quando a escola está pensando num padrão a ser alcançado, né, tanto de conhecimento cognitivo assim, quanto de postura de corpo, não vai dar, não vai alcançar o que existe. São muitas camadas, assim, né, de quando você olha, vai falar sobre corpo, a gente ainda está nessa discussão, e o futuro é DEF, gente. Não precisa nascer com uma deficiência para você ter uma atenção. A gente vai ficar sem condição articular, a gente vai ficar sem condição mental, porque o mundo propicia isso hoje em dia. E se a gente não olha para isso agora, quando a gente vê, a gente está sem poder acessar, né, as coisas do mundo, porque o mundo não está preparado para isso. Falando agora da utopia, a coisa da figura do professor dentro da escola, assim, né? Pensando que o professor de arte não é só aquela pessoa mais tatuada da escola, né? A gente tem uma ideia, tem um estudo para estar ali, a gente tem a escola que eu trabalho com projetos. Então, são 3 unidades, eu penso em cada unidade um projeto para fazer com a turma. É pensado? Tem que ter estudo, tem que ter... E aí tem que faço as conexões com as outras disciplinas, né, quando dá também. E aí eu acho que em alguns momentos, em algumas escolas e algumas pessoas das escolas pensam a disciplina de arte como aquele lugar que vai fazer o cartaz, a maquete. Ou a coreografia, né? A coreografia do final do ano, do São João, o stand da Feira de Conhecimentos. E aí é entender isso, que a gente ali também é uma matéria, a gente também está com uma disciplina para trabalhar com os estudantes e as estudantes. E é doido, né? Porque a gente tem que ficar lutando para exigir o respeito, não vai vir sozinho. Não vai vir da escola para a gente. Eu vou dizer que eu tenho o privilégio de estar numa escola que é massa, mas já tive outras escolas que é difícil, assim. Que eu tive que entender que eu não ia salvar ninguém. Porque a gente ficava nessa assim, não, a arte é tão boa para todo mundo precisa ter acesso a isso, vai mudar muito a cabeça dessas crianças. E aí quando eu entendi que eu estava sozinha naquela frente de batalha assim, eu vou me afundar aqui, peraí, tem que entender que eu não vou salvar quem não quer estar dentro disso, quem não quer entrar aqui comigo. E aí você vai entendendo onde é massa tal, onde é melhor você se abster assim também, né? A utopia, pronto, essa foi uma grande queda para mim de entender que, meu Deus, eu não vou salvar ninguém com a arte, não, aqui. Não vai dar. Porque eu vou ter espaços que eu não vou ter voz. E aí que vai ser esse lugar da professora que vai fazer, por exemplo, no final do ano. Aí a gente falou da coisa do produto aqui, né? Fazer um produto, principalmente acho que em escola particular, termina acontecendo essa relação de cliente com as famílias. E aí você tem que mostrar produto, você tem que mostrar que o seu filho está produzindo, você tem que mostrar que está valendo a grana que os pais estão pagando, sabe? Mensalidade. Então, termina que a aula de arte às vezes vira produção de imagem, de trabalho, mesmo que a escola diz assim, a gente tem um momento de arte aqui, tem um evento de artes. Você vai ter que produzir um trabalho massa para aquilo ali, assim, para mostrar, né? Essa vitrine para as famílias. Eu fico pensando muito no que ele disse, assim, eu queria que todo mundo tivesse acesso a isso. Eu acho que é importante, mesmo que aquele meu aluno de 8 anos, lá na frente para ser um advogado, a criatividade dele está trabalhada mesmo para resolver uma questão assim, jurídica, sabe? Então ainda mais criativo. Muito mais. Um médico para resolver uma... E tem agora que porque é a pessoa, independente do que você vai escolher profissionalmente para atuar, é a natureza humana, né? Tem espaço para trabalhar a criatividade dele ali. E aí ele vai escolher onde é que ele vai usar. Né? Aí eu acho que isso talvez seja uma grande utopia minha, assim, de acreditar que faz a diferença lá na frente. Assim. E nas relações, sabe? Eu tive uma experiência enquanto eu estava arte educadora do Instituto Peró, que eu passei 13 anos num projeto social do Shopping Guararapes, dando aula para crianças e adolescentes lá do entorno, né?
Cajueiro Seco, Prazeres, por ali. E aí tem essa experiência comunitária muito forte, que eu acho que foi algo que modificou muito a minha relação enquanto profissional com as famílias, foi aproximar as famílias, que eu acreditava que isso era muito tópico dentro da escola, né? Mas quando eu fui para o projeto social, poder conversar com os pais periodicamente, eu acho que eram 3 vezes no ano, a cada 4 meses a gente fazia esse momento de falar sobre o aluno ou a aluna, né? Como é que era a relação, o que é que eu enxergava de potência, como é que a mãe ou o pai podia colaborar também nisso. E alinhar essas expectativas, porque na área de artes visuais deve ser essa coisa da técnica, dessa habilidade, deve ser muito cobrada, como na dança tem os estigmas também, né? Ah, mas ela ainda não está abrindo escala, professora! Como se isso fosse um objetivo máximo, assim, mas gente, ela tem um comprometimento e uma força de vontade que supera qualquer condição, qualquer limitação fisiológica mesmo da criança, que ela também está trabalhando, mas tem outras coisas tão mais importantes que ela está conquistando. Como ela está lidando melhor com a leitura dela, como ela está compreendendo e fazendo outras conexões em outros lugares fora da sala de aula de dança. Isso é um lugar também muito importante. Então, esse contato, poder ter esse contato com os pais, trocar ideia, também foi balanceando essa cobrança do ela não dança bem ou ele não dança bem. Tirar aquele padrão que a gente estava falando da educação, né? Exatamente. Sai do padrão e a gente vai trabalhar um e exatamente. pessoa, né? Porque a régua da arte educação, ela não precisa ser a régua da matemática, da redação. Tem que quebrar essas regras, eu acho. Todas as... Aí acho que a gente precisa repensar a coisa da educação. E aí talvez as pessoas olhem para as artes na escola de outro jeito, porque a gente tem que tirar esse foco do conteúdo só. E quando a gente vem com uma coisa que o processo é importante e que o conteúdo, o produto não é o mais importante, assim, aí acho que a gente muda a visão para todas as outras disciplinas. E é porque o processo, né, do ensino de arte, ele é subjetivo, né? Ele não é objetivo, né? A pessoa não marca o X para provar, né? É todo um processo de ganho de consciência, né? É corporal, é imagética, é a imagem que me capta, que captura, que fala comigo, que ritmo, que som. Então é toda essa coisa. Vocês falando aí dessa ideia muito homogênea da escola, né? Desse pensamento homogêneo, a arte, pelo menos a minha experiência, eu tenho crianças atípicas e que às vezes, ou então com transtorno, e dá problemas em muitas salas. Em arte não. Em arte é onde ele se sobressai, em arte é onde ele consegue se tranquilizar. O menino, sei lá, como tem hiperatividade, aí chega em arte, concentra, foca, pesquisa cores, né? Pesquisa formas. Isso também é uma coisa que o pessoal do movimento traz também, né? Às vezes, aquela criança que dá muita dificuldade, às vezes uma raiva que segue na aula de dança, sabe? Botar pra fora, suar, isso. Como é que vocês enxergam o lúdico, assim? Como é que vocês exercitam o lúdico? Porque é muito importante também o professor, né? Chegar em sala de aula energizado nesse lúdico. Porque a gente, pelo menos, eu me afeto muito com violência no mundo, né? Um mundo muito difícil, veja essas bandas de injustiça com crianças, com negros, com pessoas divergentes, né? Que não está dentro daquele padrão homogêneo que a gente fala. Então, como é que vocês se alimentam desse lúdico e como é que vocês trazem isso para a sala? Assim, como é que conseguem manter esse lúdico, às vezes com meninos tão agressivos, mal educados, não sei o quê, manter essa ludicidade? Bom, eu acho que aí é onde entra fundamentalmente a experiência enquanto artista. Porque eu acho que a minha nutrição para qualquer trabalho que eu vá fazer, independente se é enquanto educadora, enquanto gestora, ela vem desse lugar artístico, que é maior, assim, sabe? Então, entra uma prática que eu já fiz de yoga, que eu acho que vai caber ali
vai entrar uma imagem de carnaval, que eu também sou carnavalesca, que já vivenciei, eu acho que cabe como experiência. Eu vou tirando da cartola coisas que têm a ver com a minha experiência, com o meu percurso de vida dentro da arte. E às vezes fora também, né? Depois que eu fui mãe, é ainda mais exercitar esse lugar lúdico, porque é muito fácil você chegar no comportamento que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, ou com a ausência deles, né? Enfim, com as pessoas que lhe criaram. É muito fácil você reproduzir os padrões de violência, porque é o que está mais latente. É a experiência que está mais ali para você, sabe? E a minha experiência artística na arte-educação, ela sempre me fez correr atrás do diferente desse comportamento, dessa voz alta, desse autoritarismo que às vezes a gente vê muito na sala de aula convencional, né? Então, criar um espaço de confiança, que também não é simples, não estou dizendo que é no primeiro dia que você vai conseguir, né, alinhar e harmonizar aquelas pessoas tão diferentes, mas é a missão do educador, sabe? É uma música que eu sei que eles gostam, que eu catei ali no recreio e eu insiro ela na minha playlist para dar aula e eles ficam: Anitta, professora, na aula de balé, Anitta, meu Deus, eu amo essa professora. Então, é também essa aproximação do universo que eles estão me dando ali, que se eu não estiver atenta, que se eu não estiver afim mesmo, né, eu vou, no intervalo deles, socorro, vou ficar aqui dentro da sala, não, mas ali eu vou dar uma volta, eu circulo, eu escuto as conversas, aí eu já cheguei, eita, fulano, né? Então, também criar uma relação de horizontalidade no sentido de que ela conversa comigo, ela se importa, né? Eu penso que você está disposta, nem sempre é fácil, porque é muita sobrecarga, é cansaço, é a vida fora daquele lugar também, mas existe algo que eu enxergo como uma missão mesmo de transformação e isso faz parte. Acho que tu falou uma palavra aí que é muito, vou pegar ela assim, que foi a atenção, sabe? Eu acho que a gente estando atento, a gente está disposto ao outro também, né? E aí, falando desse lugar de mãe, eu tenho minha luta aí com toda artista e mãe, e de fincar esse lugar e de puxar outras artistas mães, e eu acho que a maternidade fez uma diferença muito grande para mim em relação às crianças no geral. Eu estava pensando agora, estou falando, a tua filha, pensei agora, eu veio aqui para eu a sandália dela, né? O que foi que ela enxergou também, assim, ou pensar, tem alguma coisa, tem alguma coisa ali daquela pessoa, né? E aí eu acho que isso vai para a sala de aula mesmo. Até de referências dos desenhos que meus filhos assistem em casa, ou de coisas que a gente faz, que a gente leva, de brincadeiras que eles gostam de fazer, que acho que daquela turma ali era massa fazer com a galera, né? Mas aí eu acho que é esse lugar da atenção, né? De como é que os alunos vão saber que eu estou ali para eles? Eu vou estar ouvindo, eu vou estar olhando, eu vou estar disponível para aquele outro que está ali em sala comigo, assim, né? Ou no recreio. A gente está conversando um pouquinho mais cedo, falando sobre o impacto do ensino remoto, né? Durante a pandemia, que foi desafiador para todo mundo. Acho que para as crianças foi um divisor de águas, positivo e negativo. Mas o ensino de arte na pandemia foi uma loucura, não foi, lá? E como é que tu fazia? Porque eu virei youtuber, Nando virou meu editor de vídeo. Inclusive, assim, não dá uma carreira isso. Depois eu desisti, não aguento mais tela. Mas como foi? Porque não tinha, na casa da criança, não tinha os materiais. A gente teve que se adaptar, começar a acessar coisa digital para poder eles assistirem, né, digital. Enfim. E também queria que vocês falassem se vocês percebem a diferença no comportamento das crianças, tanto em termos de corpo, né, porque eles ficou muito passivo, muito parado na frente de tela, quanto na produção de imagens, porque também foi a criança dentro de casa o tempo todo tinha que entretê-la, né? Então eles assistiram muita coisa e eu percebi na minha sala, assim, o impacto
dos temas, né? Dos temas dos desenhos, porque começou a chegar desenhos, séries que eu nunca tinha ouvido falar e que eles já tinham assistido. Essa coisa da faixa etária ficou mais flexível, porque o mais velho assistia e o mais novo assistiu. Então, o papo de uma criança de 6 anos mudou, assim, o vocabulário. E a gente, bom, tá tendo aí hoje em dia, as pessoas de educação estão pesquisando isso, o impacto disso, temos algumas pesquisas, mas eu queria uma experiência de vocês, assim, se vocês perceberam, se isso chegou para vocês, assim, esse acesso a algum vocabulário, palavrão mesmo, inclusive, uma forma mais agressiva, ou então os meninos muito agitados. Vou começar dizendo que eu dava aula para os meus alunos no computador e tinha 2 filhos querendo fazer a minha aula do meu lado aqui. Então era uma doideira, porque eu tinha que aí começavam a brigar, e você tem que dar atenção para o menino, tem que dar atenção para quem estava ali em casa. Essa coisa do material a gente teve que rever e pensar em trabalhos com coisas que a gente tivesse em casa mesmo. Né? Acho que algumas escolas prepararam kits, acho que alguns temas mais específicos eu também preparei e os meninos pegavam na escola, né? Os alunos pegavam na escola. E aí algumas coisas aconteceram, tu falou da mudança de vocabulário, teve criança que na verdade que se fechou mais. Né? O meu filho mais novo ele não queria nem fazer aula, assim, o primeiro ano dele ele fez o primeiro ano na época do ensino remoto. E aí assim, tive sorte dele não ter tido problema para aprender a ler. Foi sorte. Foi vendo outro filho, porque ele não quis participar das aulas online, e aí eu fiz. Mas aí nesse lugar da arte da educação, eu vi que teve assim, criança voltando sem lembrar como pegava na tesoura, criança que não queria mais desenhar, né? aquele discurso de eu não sei desenhar, porque não tem isso de saber desenhar, né? Mas é essa coisa de estar em casa. Então a gente sabe que tem uma diferenciação assim, da relação com os familiares e quando a criança vai construir o seu espaço em escola, o seu espaço social, né? E aí perdeu o seu espaço social, na verdade. E aí, estar em casa, a relação com os familiares é outra. A relação de eu quero fazer, eu vou fazer, porque é diferente. Você tem o limite que o outro dá a você, os pares, né? Dos colegas, você termina aprendendo alguns limites impostos pelo outro. Não tinha mais isso. E aí, quando tem esse retorno, a gente viu muito essa noção de limite estava diferente, essa noção das habilidades mesmo, do motor estava diferente. E uma coisa da paciência. Acho que a gente estava falando teve que acessar umas coisas digitais, então eram vídeos curtos, de 1 minuto, de 2 minutos. Quando chegava na aula, que você preparou um conteúdo, sei lá, de 4 aulas, na segunda as crianças já queriam outro assunto. Está demorando muito. O que a gente vai fazer agora? Vamos mudar. Sabe que eles estavam esperando uma coisa muito mais veloz mesmo, que é o que tem na internet. E aí, para a turma dos adolescentes, tem essa coisa que eles tinham um mundo entre a escola e eles. Eles tinham acesso ao Google, eles tinham acesso ao YouTube. Parecia muito mais interessante do que estar ali prestando atenção no que um professor ou uma professora estava querendo dizer. Assim. Eu acho que a gente está ainda no ano de 2024, ainda está não sei se reorganizando, porque vai ser outra coisa mesmo, né? Não vai ser o que era antes. Então, a gente está entendendo o que dá para fazer com o que tem agora. Nesse período da pandemia, eu tinha acabado de acabar minha licença maternidade e voltar, né, para o universo assim, do projeto. E por mais que eu tivesse muita consciência da desigualdade que é o contexto daquelas crianças, né, a desigualdade social, econômica, na pandemia aquilo se escancarou, porque a gente tinha alunos que não tinham internet em casa. A gente tinha alunos que tinham um celular, que era o celular da mãe, e a mãe saía, a mãe continuou trabalhando como diarista, né, em casas de família. Então, eu lembro que a gente fez uma campanha, porque o Instituto estava vinculado ao shopping, e aí tinha os achados e perdidos, então tinha muitos celulares, tinham tablets. E a gente conseguiu reverter esses aparelhos para distribuir para as famílias que não tinham absolutamente nenhum recurso para acessar as aulas. Então, daqui que a gente conseguisse organizar, isso foi um tempo, né? Aí, a questão da internet, como é que a gente faz? Caramba, tem um vizinho que você pode, nesse momento, ir fazer aula. Então, foi um trabalho muito também de recurso
recurso humano mesmo, da gente ir nas casas, entender a realidade de cada um para poder ver o que era possível de ser feito. E quando a gente conseguiu, de fato, começar as aulas, pelo projeto representar muito na vida deles, eu já tinha a experiência de que bom, tia, que tu fez aí do outro lado, que saudade, sabe? Que bom que tá dando certo. E não era uma coisa diária, né? Era uma vez por semana, então virou o nosso momento, né? A gente disponibilizou aula gravada, teve que fazer um canal no YouTube, teve toda essa mobilização da equipe, né? Um ajudando no trabalho do outro também para que a coisa acontecesse, tanto na música, quanto na dança, quanto no grupo de leitura, para a gente atender minimamente aquelas crianças. A gente também teve a experiência de mobilizar a cesta básica para as famílias, então teve tudo isso envolvido, não tem como dissociar. Mas quando retornou para o presencial, eu já retornei com um convite de ocupar um outro espaço, né, que era a coordenação de dança no Passo do Frevo, então não voltei para ver como é que esses alunos estavam no presencial. Né? Não tenho essa experiência desse corpo que está voltando ao convívio. Enfim, para mim foi... Eu acompanhei até o momento remoto e depois... Agora eu vou te dizer que nesse momento remoto, saí um pouco desse lugar de esperar um produto e a preocupação de algumas famílias, mas da escola que eu trabalho e a minha e tal, era muito mais de como é que está essa criança. Sabe? Vamos fazer elas, não esquecer, mas trazer alguma leveza para esse momento que estava tão pesado, assim, né? De contexto, que a criança acessava também. Aí a arte teve um reconhecimento nunca antes visto, assim, nem vivenciado na história, né? Eu lembro de uma reunião assim, que a gente começou a fazer reunião com as famílias online e a mãe diz assim, ela é professora de matemática da universidade, ela diz assim, olha, vocês me desculpem, eu não estou nem aí para matemática e para biologia. Eu estou muito mais importante com a aula de artes, a aula de dança para minha filha aqui, e que ela fique bem. E aí foi massa, veio uma família também dizendo isso na reunião com a escola, assim, né? Dá uma outra valorização para a gente. E, então, já pegando esse gancho, a gente pode falar também um pouco sobre esse lado terapêutico, né, da arte, que ele avança as barreiras, enfim, tem gente que fica querendo segurar, mas ela vai e chega porque toca, né? Porque é essa criança que é apresentada uma perspectiva diferente de experimentação de mundo. E isso transforma interno, né? Interno e externo. E aí, sei lá, podem falar sobre para vocês mesmo, porque a gente se autoeduca, né? O Paulo Freire diz que, né, a gente passa por um processo de autoeducação pela arte. Ele é um super defensor, né? Fala sobre a importância absurda da expressividade, da criatividade, da curiosidade. Então, eu queria que vocês falassem de vocês mesmos se arte salva. Não salva a escola, porque quem é que salva a escola, né? Mas a gente mesmo, a gente se salvando, eu acho que é um começo, pelo menos. Primeiro, essa experiência da autoeducação, né? Através da dança, que é o meu lugar de atuação, ela foi arrebatadora. Assim, no momento que eu pude entender o quanto aquilo fazia sentido, eu não vou saber nem colocar em palavras, talvez, aqui, porque é algo que ele transcende qualquer racionalidade, sabe? Mas que quem tem a experiência vai se conectar com o que eu estou falando. Porque é uma geração de bem-estar que tem a ver mesmo com a fisiologia da respiração, do movimento, da música que entra também, né, junto com esse movimento. É como se fosse essa engrenagem se alinhando, sabe? A imagem que eu tenho quando eu estou dançando é daquele corpo com os chakras, assim, e todos plenos, iluminados, e aquele encontro, aquela harmonia. É harmônico. E isso faz bem porque é sobre a vida, né? É sobre você estar bem e conseguir fazer com que essa sensação de bem-estar ela vá reverberando em camadas assim para o seu entorno, sabe? Não tem algo muito
estruturado sobre essa experiência, mas é a experiência que me faz estar aqui hoje, aos 38 anos, acreditando que isso faz bem para as pessoas, sabe? Porque eu vivencio isso, porque é diário, porque é uma fonte inesgotável, por mais que do outro lado tenham todos os perrengues de ser artista, mãe, educadora, mulher, aqui no Nordeste do Brasil, que é onde chega menos recurso. Se você for olhar para a distribuição de recursos na área da cultura para o Brasil inteiro, né? A gente sabe que a região Norte e Nordeste, elas têm as menores quantias de investimento e que isso vai reverberar no meu trabalho, porque eu vou ter menos mobilidade para circular pelo país, eu vou ter menos incentivo para ajudar uma comunidade, porque eu queria fazer um projeto ali, mas eu preciso de recurso. Então, por mais que tenha todo esse lado do mercado de trabalho, do profissional da dança, que não é regulamentado, não tem legislação, né? Existe o lugar da arte intangível que vai me fazer trabalhar em 3 lugares para poder me manter aqui, porque é isso que eu acredito, e eu sou dessas pessoas que se eu acredito que é aqui que eu vou ficar. Não vou buscar minha experiência no eixo Rio-São Paulo, poderia, mas eu vou e volto. Eu acredito nesse território, eu acredito, né, em tudo que tem de potencial aqui da cultura popular, das agremiações, dos coletivos que se juntam e estão ali resistindo, né, praticamente pagando para trabalhar. Então, é isso, assim, não sei, é alimento, é substância e é na vida, é na minha vida com a Aurora, é na minha vida enquanto gestora, é na minha vida enquanto estudante, é tudo. Você também quer coisa de estar mais no prático em sala de aula, assim, com a educação. Na verdade, acho que eu já tinha com oficinas, né, quando eu estava mais fora de escola, assim. Ministrar umas oficinas aqui de fotografia, de não sei o quê. Mas isso de pensar mais sobre a educação mudou muito a minha prática enquanto artista também, sabe? Eu gostava que foi para o teatro, mas eu acho que isso de entender que essa troca e que as transformações causadas em mim e quando eu estou ali na troca, essas transformações que acontecem com as outras pessoas são processos educativos também, sabe? Aí eu lembro de Paulo Freire também, com a ideia de educação e mudança, de vou tomar consciência de mim, e a partir do momento que eu já tenho consciência, já é outra história. Eu estar atento ou não estar atento em relação a mim mesmo. Assim. Toma consciência e aí vejo coisas que vão se transformando em mim. Esse limite que era meu e que o que é que entra do outro, o que é que eu boto meu ali no outro, para mim já é um processo educativo também, sabe? E aí é isso, eu penso, meu Deus, se eu não fosse fazer arte, eu ia fazer o que? Essa pessoa vai fazer outra coisa. Mas é isso, tem uma coisa que vem, uma pulsão que tem a ver com a arte, que é por aí, sabe? Como é isso pra mim, pra tu, como é que a gente vai viver sem isso, assim, né? Não dá. E aí a gente vai procurar caminhos pra botar isso pra fora. E aí acho que essa noção vai muito dessa realização da gente com tá exercendo esse impulso que tá vindo. De tá canalizando, de tá achando lugar, de tá procurando brecha, tá achando brecha. Acho que é por aí essa noção que a gente trabalha com arte. Anny tocou num ponto, ela meio que já entrou, queria ser o próximo tópico, que é da cultura popular, assim. O quanto vocês são comprometidos com esse reconhecimento, com essa apresentação, principalmente a gente de escola particular, né? Isso para mim é um compromisso, assim, a apresentação da cultura popular. Pernambuco, Nordeste, Brasil, né? A gente vai só crescendo essa perspectiva. Mas quando a gente olha para o nosso estado, culturalmente, a gente está muito bem, né? A gente tem muitas manifestações em muitas áreas e manifestações tradicionais, são muito antigas, faz parte da construção brasileira de povo, né? Da ideia. E aí eu queria saber assim, se já teve projetos ligados à cultura popular, como foi, se vocês conseguem, se é uma escola ainda, no caso da gente, né, eurocentrada, a gente tem uma dificuldade de trazer algumas coisas, alguns colegas de escola particular trazem esse discurso, eu trago também, apesar de ter muita liberdade de trabalhar com o que eu quero na minha escola. Mas esse currículo eurocentrado, ele dificulta, né,
essa apresentação como arte menor, porque é artesanato, porque é não sei o que, essas discussões deixam, folclore, né? E a gente, tipo, às vezes se perde, vai na onda e quando vê a gente está fazendo, pelo menos no meu sentido como arte educadora, um desserviço, né? De apresentação de identidade. Então eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês trabalham, o que vocês fizeram, se tem uma rejeição ou não, ou se não, é super acolhida, a galera gosta. Eu tenho uma experiência bem marcante com esse lugar da cultura popular dentro da sala. Eu comecei a me envolver com cultura popular na prática, atuando em grupo e dançando e conhecendo as coisas em 2004. Eu já era do experimental nessa época, que é um grupo de dança contemporânea, né, que apesar de ter muitas referências da cultura popular, ele não é um grupo de dança popular, então você tem ali uma limitação nas referências que você trabalha, tanto corporalmente quanto no universo simbólico. Quando eu fui, em 2004, eu entrei na Companhia Arte Folia, que é uma companhia que trabalha na perspectiva das danças tradicionais, mas não é uma companhia comunitária, né? Não é uma agremiação, ela não é fruto daquele território que vive aquela pulsão da cultura popular. Ela é um coletivo de pessoas que trabalham em áreas diversas e se juntam para dançar e que está aí há 30 anos trabalhando com dança. Quando eu entrei no Instituto Perón em 2009 para assumir, né, esse lugar de professora de dança, era professora de balé clássico. E aí o Instituto ele já tinha um histórico dessas alunas do balé que já se apresentavam, já participavam de seleções em outros projetos, enfim. E eu era professora de balé também, mas a minha experiência com cultura popular era muito mais forte. Na época eu era coreógrafa das Conchitas, que era um grupo percussivo só de mulheres de Olinda, e que era muito famoso, o grupo era muito famoso. Mas quando eu entrei no Instituto para dar aula, eu sabia que era balé, eu ia no caminho do balé, né? E aí aula de balé um mês, aula de balé, o povo do shopping lá, observando, acompanhando as aulas, aula de balé, aula de balé. No terceiro mês, que era perto do carnaval, eu disse, gente, vamos vir na próxima aula, não precisa vir de coque não, a gente vem com o cabelo solto mesmo, tranquilo, eu vou trazer umas saias, que eu tinha umas saias de chita, a gente faz uma aula diferente, por causa do carnaval. Aí elas, como assim, não é pra vir de coque? Aí eu, não, porque a gente vai fazer outras aulas. Aula de quê? Maracatu, esses negócios que a senhora dança, é? Aí eu, também. Só vem, vamos lá. Quando chegou no dia da aula, elas estavam desconfiadíssimas do que ia acontecer, né? E aí eu disse, gente, algumas resistiram, foram de coque. Eu disse, tudo bem, né? Vai continuar. E aí dei uma aula de maracatu, mas dei uma aula na pegada das conchitas, que não era o maracatu tradicional. A gente passava pelo banco de passos de maracatu, mas tinha outros elementos envolvidos, uma salsa ali no meio, tinha uma cúmbia, tinha um samba reggae. E essas meninas não queriam ir para o recreio. A gente não recriou nesse dia, a gente emendou, elas não queriam acabar. E aí no final elas estavam assim em êxtase, né? Todo mundo suado, acabado. Tia Anne, a gente podia só fazer aula disso a partir de agora. Aí eu disse, calma, pra gente não fazer disso um problema, né? Porque o shopping não vai gostar dessa ideia. Então, fui negociando até que não chegou num momento que a grade estava dividida. 50% era aula de balé, 50% era coco, maracatu, frevo. E aí eu fui trazendo outras pessoas que trabalhavam comigo para também dar aula, né? E elas iriam experimentando até que hoje em dia, essencialmente, o grupo ele é reconhecido como um grupo que trabalha mais cultura popular do que o balé clássico. Isso para mim foi um avanço, porque não foi só a reverberação desse aprendizado do movimento e do que é esse corpo que dança, que é festivo, que nutre outras camadas. Foi também um reconhecimento de si, do seu corpo e do que você gosta de fazer. Porque esse pensamento do romântico, do balé clássico e da menina que tem que fazer balé, e que tem que o colan, e que tem que o coque, gente, isso é uma coisa construída assim, referenciada
no eurocentrismo. Então, o que a gente vive aqui é outra coisa. E vocês têm que olhar para essa outra coisa, entendendo que a identidade cultural de vocês está no território de vocês. O samba está no nosso território, o funk está no nosso território. A gente tem que dialogar com essas expressões, entender o que é que o corpo gosta de fazer. E isso foi tão forte que as meninas que alisavam o cabelo, precisavam alisar o cabelo para deixar preso no coque, elas começaram a deixar o cabelo. E eu também era essa professora que tinha cabelo crespo, que ia para a sala da aula e que o que menos importava ali era o meu coque, era o que eu estava levando para elas de experiência. Isso foi um movimento tão forte assim que as pessoas começaram a perceber: meu Deus, fulana não alisa mais o cabelo, que lindo o cabelo, sabe? Isso foi crescendo, crescendo. Na época do Facebook, elas colocavam o nome, era Vivi Cachos, fulana Cachos, porque elas começaram a entender que nesse lugar elas podiam ser da forma que elas queriam, com o corpo que elas queriam, e elas tinham referência para isso, que era eu, né? E as outras meninas que eu também levava para elas terem contato. Então isso para mim foi uma chave, sabe? Entender o poder da cultura nesse lugar de libertação. E que doido essa caixinha que estavam prendendo elas ali, né? Elas precisaram experimentar outras coisas e aí decidiram o que elas queriam ser, o que elas implantaram a vontade, assim, né? Tipo, não tem que ser balé, porque o balé é o mais bonito, o balé é o mais importante. Hierarquizar, civilizar, né? Porque você não vai querer se comparar com uma pessoa, uma passista de samba que está ali no chão. Você vai querer... Dela, né, o maracatu. Que a senhora faz na rua. Então, que massa. É cultura popular. Não, na escola que eu trabalho não tem essa resistência não, sabe? É uma escola que já trabalha a cultura popular, que aí tem aula de dança, que também traz, tem as outras matérias puxam, né, de outra forma, assim. E eu acho que eu, enquanto artista, já tenho uma discussão, assim, nesse lugar do artesanato e da arte, né? Porque eu trabalho muito com arte têxtil, então a gente já é uma coisa que eu fico pensando, assim, até onde vai dizer que é artesanato e por que esse artesanato é menor do que ser considerado arte? Quem é que diz que é arte? Como é que é essa divisão? E aí eu termino trazendo muito disso para os trabalhos também em sala de aula, sabe? Não que eu vou trabalhar necessariamente o maracatu, não vou trabalhar, sei lá, mas eu vou trazer, por exemplo, o negócio do bordado e posso passar pelo manto olha aqui o bordado do manto e a gente puxa um outro trabalho, assim, sabe? Não vou trabalhar necessariamente hoje a gente vai ver aqui cavalo marinho, mas eu posso trazer algum elemento e fazer um link com das visuais ou com artistas contemporâneos e criar alguma coisa ali com as crianças. Eu acho que a gente tem uma certa liberdade também para isso, né? É joia. E aí, vocês falam, né? Você principalmente falando dos projetos sociais, porque eu tô sempre, né? Penso, meu Deus, como é que a gente chega mais longe? Como é que a gente chega mais longe? Como é que a gente chega mais perto? Ou como a gente chega mais perto? Mas no caso de levar para, no caso, mais longe de mim, né? Que sou branca, que nasci nesse lugar assim, de privilégio, então eu quero ir mais longe, porque é onde eles estão, quem eu quero atingir. Tanto que a gente aprovou o projeto social. Tenho muito respeito, acho uma coisa. Gostaria, inclusive, de trabalhar mais com projetos sociais, porque é isso, eu acredito nesse lugar. Assim. A galera que tem grana, se não acessa a cultura, é por uma questão ideológica, né? Porque ela custa dinheiro, né? A gente tem a história do recurso, mas se quiser, acessa, né? Mas tem uma população que não tem direito a esse acesso. E aí a gente fica, meu Deus, tem que vir então políticas públicas, então tem que esperar de Estado, mas eu não quero ficar esperando. Né? Como é que faz isso? E aí é isso, através de projeto, mas dependendo do governante, não tem projeto para a gente aprovar, né? Então a gente está sempre enganchado na política. Né? E, mas isso é muito chato. Mas a gente tem que pensar nisso, tem que estudar isso, tem que acessar esses espaços, esses territórios de poder, né? Toda essa tensão de poder, quem bota quem que privilegia. E aí, eu queria que vocês falassem como vocês acham, uma fala mais política mesmo, assim, como é que vocês acham
que politicamente a arte e a educação pode se organizar para que a gente acesse mais espaços, para que a gente acesse mais populações, porque eu acredito que a cultura pode mesmo assim transformar um pensamento de um povo, de um grupo, de uma comunidade. A gente começa na nossa comunidade, que chega na outra comunidade, e aí daqui a pouco é um estado que tem um pensamento, né, ideológico diferente, e a gente passa por um processo de mudança de realidade. Então, eu queria uma fala um pouco mais política, assim, inclusive do que você acha, não necessariamente que você vai atrás ou que você já foi atrás, mas que você acha que pessoas ligadas à política poderiam olhar para esse ponto. Não sei se vocês conhecem projeto político de alguém, sabe, que pensa isso. Olha, não tem segredo, é militância. É participação popular nesses espaços, é representação. A gente não pode deixar nas mãos das pessoas que estão, nos parlamentares, nos governantes, a gente não pode esperar a sensibilidade deles em olhar para esse lugar. Obviamente, alguns vão ter a experiência artística e vão levar isso como pauta, como bandeira. A gente sabe que tem essas pessoas, mas essas pessoas também elas estão alimentadas por uma série de pessoas ali atrás, de coletivos, de ONGs, de atores individuais de movimento popular que estão reivindicando nesses espaços, nessas plenárias, através dos conselhos de políticas culturais, né? Dedicando boa parte do tempo da sua vida, assim, a estar defendendo essas pautas. Porque existem os espaços, existem os fóruns, os conselhos, mas que às vezes a gente encontra representação de um segmento forte e organizado, e em outros segmentos as pessoas nem sabem que podem participar, né? Então essa voz ela vai ficar desequilibrada, porque você vai ver que para algumas coisas flui, vai acontecendo. O ruim é a gente ter apenas o edital como uma única ferramenta de fomentar essa arte, sabe? Essa cultura. Mas, só para não estender muito a minha fala, eu acho que é a militância mesmo. E a gente aproveitar que a gente está num momento de reerguimento dessa estrutura pública voltada para a cultura, sabe? Agora a gente novamente tem um ministério, agora a gente novamente tem as pastas que vão, né, encaminhar as pautas de cada segmento cultural. Então é o momento da gente aproveitar essa injeção de energia para estar ocupando esses espaços e para estar garantindo que essas vozes elas cheguem, que elas virem projeto de lei, que elas virem de repente um edital, ou virem um prêmio, ou virem, sabe? Mas virem ferramentas que possam retornar financeiramente, sobretudo, para a nossa vida, porque a gente não tem fora esse mercado de aula. Como é que a gente garante esse mercado artístico, essa circulação? É através desse lugar. Então, tem que ir também, tem que gastar um pouquinho nesse lugar, sabe? É chato, é desgastante, porque são muitas opiniões diferentes e nem sempre essas opiniões elas são colocadas de uma forma civilizada, no sentido de tipo, está aqui e a gente quer que todo mundo saia com um pouquinho. Às vezes é daquele corpo, daquela personalidade que aprendeu que a luta é o que ela tem pronto. Então ela vai com tudo para cima. Então é um pouco desgastante você estar nesses ambientes, mas é o que vai garantir que minimamente alguma coisa vai sair dali. Eu fico pensando como é que a gente equilibra também essa vontade de mexer e transformar ali com as demandas que a gente tem da vida da gente e com a demanda da gente se manter financeiramente também. Porque aí é uma luta complexo. Para você ter suga muito você a mudança, né? E aí como é que a gente consegue equilibrar todas as vontades que a gente tem também de transformação? Tu estava falando, eu estava pensando na coisa do... A gente já viu muito, sei lá, coletivo de artistas, coletivo de dança, que aí, acho que quando a gente está em conexão com outras pessoas em rede, parece que a luta fica mais forte, assim, né? E aí eu não consigo pensar muito em coletivo de educação, não vejo aqui em Recife, né? Onde a gente tem um grupo que, então vamos lutar por esse direito aqui. Acontece mais na academia, né?
forte. Ou é uma discussão, é uma pesquisa acadêmica, é uma discussão teórica, é uma coisa assim de... E acho que às vezes até de uma transformação de espaço formal, como uma escola, mas a gente não vê assim, ó, coletivo. Só fazer um grupo aqui de quem trabalha com a educação e vamos lutar agora por políticas públicas onde tem a educação nas comunidades, um projeto aqui, outro projeto ali. Eu não vejo isso muito aqui em Recife, assim, eu não sei como é que funcionaria. Mas tenho visto, por exemplo, também pessoas pensando, botando em editais, discussões em relação à educação, como de Bruna Rafaela, né, agora Educação Como, estou ligada que agora fez um projeto agora também lá em Brenan, né, que foi Bia. Mas aí é isso, parece que fica muito também no lugar dessa discussão aqui, assim. Como é que pega um coletivo de educação para trabalhar nessa transformação que a gente estava falando, né, da arte tocar e poder transformar. Como é que faz? Vou jogar para todo. Então, eu acho que as ONGs, quando você conhece, eu conheci algumas ONGs que tinham arte educadores envolvidos, mas existem muitas pessoas, inclusive ligadas à educação ambiental, né, e não é exclusivo de arte e educação, mas acho que eles têm gente fazendo muita coisa legal. As políticas públicas, eu mesmo acho que é muito importante. E é muito interessante o trabalho acadêmico. Assim, eu participei do Congresso de Arte e Educação na Federal ano passado. E aí por exemplo, no Congresso eu tive uma formação antirracista, que eu acho que é esse o objetivo, né, da arte e educação. O professor era um professor de arte, um professor do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, que é aquele colégio que é massa, né? E aí isso que trouxe foi arte e educação, foi dentro da universidade, é verdade. Mas acredito que a ideia que isso sai. E agora, uma das coisas que eu acho, a militância, é isso também, mas uma das coisas que eu acho que poderia causar um grande impacto é a formação de professores, assim, sabe? Porque quando você olha para essa formação, principalmente ligada às pedagogias, assim, tem muito curso de pedagogia que é muito bom, muito respeitado, mas aí tem muito pedagogia online, pedagogia porque o Paulo Freire fala, educar é uma obra de arte. Então ele traz, os professores todos deviam ser artistas. Então talvez uma política de formação de professores da área de pedagogia com pessoas de arte e educação, talvez a gente conseguisse uma brecha de sensibilizar aquele profissional, né? Que aí seria muito, né? Eu acho que as parcerias, o coletivo, a comunidade, independente de onde você está, se ela dialoga num bem, sei lá, a educação de um ser humano, a formação humana de uma pessoa, e não treinar para ele fazer uma prova, né? A gente fala repensar a educação. Então, eu acho que militância, eu acho que essa formação de grupos de arte e educação, essa coisa da pesquisa acadêmica e a gente pensar um projeto de ajudar nas formações de professores seria, acho que causaria. Eu acho que já conseguisse garantir, pronto, né? Pensando nas escolas públicas, assim, se a gente conseguisse garantir que naquele espaço a arte ia ser valorizada, sei lá, bota mais aula de arte, sei lá, 3 aulas de arte por semana na turma, assim, com material massa, né? E aí só esse professor, esse educador, ia ter outra estiga também, né? E aí ia conseguir alcançar uma galera massa ali. Aí acho que isso falou, a gente tem que cuidar do educador ali também, tanto de formação quanto de valorização e tal, e mexer naquela autoestima do educador também, para que isso se espalhe, sabe? Bom, a gente tá massa, né? A gente podia passar a manhã todinha aqui, como mudar o mundo. A gente está encerrando. E aí eu vou repetir, né? Esse é um projeto do Ocupação Boitatá, que foi um projeto aprovado pelo SIC, pelo Sistema de Incentivo à Cultura da cidade do Recife, da Prefeitura do Recife. A gente está com as artes educadoras, a Laura Mello, Anne Costa, de dança, de artes visuais, também sou de artes visuais.
E aí agora eu só vou chamar as meninas para finalizar e podem falar sobre, sei lá, se vocês... Isso, a gente contou com a presença linda dos tradutores de livros. Muito obrigada, muito obrigada. E aí vocês podem dar uma palavrinha, encerrar se tiver trabalho, se tiver, vai ter uma oficina, enfim, faça isso, né? Da agenda. Da agenda, da gente finalizar. Joia, muito obrigada a vocês aqui. É um papo muito importante, pelo menos para mim é muito caro essa conversa, essa troca com profissionais da área. E esse alinhamento mesmo de saber o que é que para você muda, o que para você muda e eu comparar com o que eu mudo, porque aí a gente soma, né? Se a gente fica se isolado, né? Não tem os grupos, a gente fica andando sozinho, dá uma sensação que tá sozinho, mas tá todo mundo passando pelo mesmo perrengue, assim, né? E aí, muito obrigada, pessoas, todas vocês que estão assistindo, que vão assistir um dia. Nando ZV, que participou, Alga Falcão, muito obrigada, gente. Eu queria agradecer também, e acho que é massa isso que você está falando. Vai sair da discussão daqui, porque a gente poderia estar conversando sem isso aqui, só que aí a gente tem outro alcance, né? De quem quiser acessar depois, dar registro, quem for para, enfim, até para alimentar outras vontades de discussão das pessoas que estão assistindo também. Eu acredito nisso, acho que as conexões vão gerando outras coisas, assim. E aí queria agradecer também o convite de vocês para isso. Nossa. Obrigada, gente. É super importante, né? Esse bate-papo, esse encontro de ideias e de desejos, de projeções e vida longa, ocupação, que venham outras edições aí aprovadas, com mais recursos, com mais pessoas participando. É sempre bom ouvir os artistas, né? A gente tem esse momento de ouvir, a gente é mais reconhecido pela obra em si do que pelos pensamentos. Então, quando a gente vai circular essas ideias e se encontra, acho que é massa. E é isso. Agradecer. Não tem agenda, não. Tô sem agenda, gente. Não. Visita o Passo do Frevo. A minha agenda é essa.